Beleza. Então tá, hoje a gente vai fazer uma gravação que vai servir para os três. Depois eu vou publicar, vocês podem fazer pergunta para o Carol, não tem problema não. E a gente vai simular, bem dizer, uma coisa bem simples, só que é até mais simples do que isso aqui. A gente vai simular um inversor que está conectado à rede e que trabalha no modo que chama seguidor de rede. O que é seguidor de rede? Ele injeta corrente na rede e a injeção dessa corrente, o objetivo dela é controlar a tensão do barramento CC. Porém, a gente não vai ter módulo fotovoltaico aqui, a gente vai ter aqui só um capacitor e uma fonte de corrente que vai fingir ser o boost, né? Que vai fingir ser o boost que está injetando corrente do que está, digamos, que está funcionando com o MPPT, né? E aí o que acontece então? Essa simulação, posteriormente, depois eu vou interromper a gravação e vou fazer uma log em seguida que vai ter mais a ver com o Raul, que é o TCC dele, que ele vai mudar para um tema aí de modo comum. Inclusive, depois a gente vai ver se vai se dar conta de mudar de título, viu, Raul? Seu título tá um carnaval, tá tipo assim, como é que fala? Tá, como é que a gente fala? Xuxa, não, Xuxa, gente, Xuxa Remexe, Xuxa, é um filme antigo, tinha, que é tipo assim, o TCC dele é tipo aquele filme, Xuxa Requebra, Xuxa Requebra. E o filme, ele tem uma quantidade de participação de ator, de famoso, de, tipo assim, quase famoso, sabe? Aquelas pessoas famosas, assim, tipo, tem, sei lá, aquele cara do Mexe a Cadeira, aquela que vocês nem tinham nascido ainda. E tem um monte de gente, mas assim, cada hora é um, assim, vem alguém, entrega alguma coisa. Vem alguém, fala alguma coisa, canta uma música, saca? Então, o título dele tá um negócio meio assim, não é? E a gente vai mudar para modo comum, que eu acho que tem muito mais a ver, né, Raul? Eu só acho que já passou o período de mudança assim de título, o Cláudio. Não, então, isso aí. Não, isso aí mais tranquilo, é só você mudar de nome. Então, você muda de nome. Porque mudar de nome você consegue. Agora, mudar de título de TCC você não consegue. No nosso departamento você não consegue. É muito louco isso, né, velho? Quer Então, vamos ver? lá. Você consegue mudar de nome, mas não consegue mudar de título de TCC. Então, eu vou começar aqui fazendo uma simulação, que eu vou colocar aqui, ó, de boa, aqui, vou colocar uns 10 micro de passo de tempo, mas depois a gente vai diminuir. E essa simulação, o objetivo dela é, primeiro, vocês conseguirem resultado com ela. Segundo, depois vocês repetirem o que a gente vai fazer aqui no vídeo, sem muita enrolação. Assim, só para você entender o que é que está acontecendo e conseguir explicar lá na hora do estado que o Renato, que a Cintia foi fazer por eles serem da banca de aproveitamento, né? Então, aqui eu vou colocar uns 100 milissegundos e vou fazer uma explicação bem sucinta aqui, que eu costumo ser muito bem sucedido nisso, de explicar como que o inversor on-grid funciona. Então, vamos salvar aqui. Vou colocar aqui inversor on-grid. E vamos lá. Primeira coisa que a gente tem no inversor on-grid, né, que a gente tem nele, é o quê? É a rede elétrica. A gente gera energia para a rede elétrica, né? E a rede elétrica, ela tá conectada ao inversor, né? E o inversor também, ele vai funcionar como uma fonte senoidal, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem a rede, tá? Aqui a gente tem a rede. Essa rede aqui, digamos, geralmente os inversores on-grid eles trabalham com 220 volts de tensão de pico. Então, aqui, como está escrito pico e amplitude, a gente vai multiplicar por raiz de 2, né? Essa aqui é Q de 2, dá 300 cacetada. E o que vai acontecer? A gente vai pegar uma outra tensão e vai copiar aqui, ó. Vai pegar essa tensão e vai copiar ela aqui, vai colocar aqui. E aí eu vou perguntar uma coisa para você, é o seguinte, ó, tendo essas duas tensões e conectando elas com um indutor aqui no meio, né? E isso aqui é meramente didático. A partir de um certo ponto eu vou falar assim, bom, agora isso aqui é a simulação, ok? É a simulação que vocês vão montar, beleza? Então isso aqui é meramente didático, né? O que acontece se eu colocar aqui um indutor de 1 milhão, né? Eu acho que lá mais ou menos é 1,3, alguma coisa assim, né, o GG, que a gente mediu, né, por volta, 1,3, 1,7, alguma coisa assim. Vamos lá, depois a gente Ah, eu acho, confere. Pode falar. Ou é mais? eu ia concordar com você, eu acho que é isso mesmo, 1.7. 1,7, né? Acho que tem um de 1,3 e outro de 1,7. Não sei por quê, mas eu acho que Sétimo. tem.
a internet. Aí é o seguinte, a gente vai fazer isso aqui. Vou só fechar o WhatsApp aqui para não ter interrupção. Olha, ele tem que abrir para fechar? Tem que mostrar? Ah, não. Então tá. Aí é o seguinte, o que vai acontecer? Se eu rodar esse cara aqui e medir a corrente, veja bem, eu vou fazer o current flag, né? Vou medir essa corrente. O que acontece se eu medir a corrente nele com essas tensões iguais? Não tem nada, tá vendo? Por quê? Duas tensões iguais significa que a tensão no indutor é quanto? Zero, absolutamente zero, não é isso? Agora, o que acontece se essa tensão for um pouquinho maior, digamos, uns 5% maior, né? Vamos ver se tem alguma corrente. Bom, tem alguma corrente, né? Aqui, inclusive, ela está com um offset, não sei se vocês estão reparando, mas isso geralmente é porque a gente, quando começa, para a gente começar sem acumular energia nele, né? A gente pode começar com 90 graus, que é melhor, aqui de defasagem. Aí vocês vão ver que esse valor médio vai sumir de corrente, tá vendo? Então ficou de 20 a menos 20 aproximadamente ali, 20 amperes de, quase aqui, mas é quase uns 20 amperes de RMS. Beleza. O que mais agora que eu posso fazer? Eu posso fazer só o aumento da amplitude? Não. Eu posso defasar e aumentar a fase, né? Colocar aqui, digamos, mais 15 graus, ou menos 15 se eu quiser. Então, se eu colocar mais 15 graus e adiantar essa tensão, ele consegue injetar energia aqui também. Só que tem um detalhe que é o seguinte, olha só a corrente, onde é que foi. Uma corrente enorme, né? E aqui a gente vai ter um problema que é o seguinte, ele está pegando um sistema que está sem, como é que fala? Ele está sem nenhuma resistência, ele está partindo, ele está sem nada para dissipar energia. Então, se a gente coloca uma resistência aqui só para dissipar essa energia, só para dissipar a energia acumulada no instante zero, né? Geralmente ele vai... Rodou? Acho que tem que colocar em série, então deixa eu ver. Na verdade, tem como colocar aqui em série. A gente coloca nível 2 e coloca aqui uma resistência em série, sei lá, de 1 ohm, né? Eu acho que ele começa a descer, tá vendo? Ele vem aqui, desce e fica, tipo, como é que fala? Fica positivo. Se essa resistência for muito pequena, é que eu acho que ele não vai descer, né? Mas isso aqui é só para convergência numérica mesmo, porque todo indutor vai ter resistência de qualquer forma, né? Então, esse cara aqui vai ser o inversor, né? Esse aqui vai ser o inversor, enquanto esse aqui vai ser a rede, né? Só que, claro, é lógico que você vai olhar e falar assim, peraí, Cláudio, o inversor é totalmente diferente, ele é cheio de chave, o indutor até que eu entendi, mas ele é cheio de chave aqui, você está falando que a fonte de tensão é senoidal? Em princípio, a princípio, primeiro a gente vai começar a trabalhar com a fonte senoidal, porque qual que é a diferença do inversor para uma fonte de tensão senoidal? É que ele chaveia, né? Ele chaveia. Então a gente vai vir aqui, vai pegar esse indutor, vai colocar aqui embaixo também, porque a gente viu que aqui, ó, como é que fala? Quando a gente está aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ter uma indutância em cima e uma indutância embaixo, né? Para fazer a conexão com a rede. A gente não pode chavear direto em cima da rede. A própria rede tem uma indutância, mas mesmo assim a gente tem que pôr uma indutância e se bobear, a gente tem que pôr uma capacitância aqui também para filtrar mais ainda essa indutância, essa corrente que vai triangular para lá. Mas em princípio a gente vai trabalhar com uma tensão, digamos. É uma tensão senoidal que a gente vai, como é que fala? Vou até aumentar o tempo aqui, só para mostrar aqui. É uma tensão senoidal que a gente vai controlar. Aí depois a gente insere o inversor. Então, se a gente pegar essa corrente aqui, ó, e fizer o seguinte, olha só que interessante. Se eu pegar essa corrente, ó, medidor gigante. Você sabe por que esse medidor aqui dá tanto trabalho para fazer isso aqui, ó? Porque ele fica piscando, parecendo uma falha de, como chama de, é por causa disso aqui, ó. Parece que alguém, na hora de desenhar ele, em vez de fazer uma bolinha, fez um monte de rabisco e ele renderiza aqui. Então, assim, se você puxa qualquer outro componente, não tem esse peso computacional, literalmente. Não sei por quê, né? Deve ter sido alguém muito assim, já era para estar pronto já o pecinho e agora os caras pediram mais uma fontezinha.
Então, eu vou pegar aqui a tensão, a corrente, e vou medir a tensão. Eu vou fazer o produto dos dois, né? Não sei se você lembra, Ana, a gente fez isso uma vez lá na primeira reunião com o Eduardo, que a gente pegou tensão da rede, tensão a corrente saída, né? Uma corrente, né? E multiplicava, e aí a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar esses dois e vai multiplicar eles e medir o valor médio. Na verdade, só de você multiplicar, você já vê que ele vai ter um valor médio mais alto. Mas a gente vai medir o valor médio, a gente vai filtrar. Isso aqui é só para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente vai filtrar para ver a potência que ele gera. Então, quando você pega uma tensão e a corrente e filtra um valor médio, para obter um valor médio, eu vou colocar aqui uns 12 Hz de banda de passagem, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem a potência ativa dele, entendeu? Potência ativa injetada. E aí, o que acontece com essa potência quando a gente tem a corrente defasada daquele jeito que a gente viu, tá vendo? A potência positiva, tá vendo? Tá mandando 10 kVA, 10 kW. 10 kW, não kVA, kW. Agora, o que acontece quando eu pego esse cara aqui e ao invés de defasar 15 graus, eu adianto ele, eu atraso ele 15 graus. Né? Em vez de adiantar 15 graus, ele atrasa. Ele faz o quê? Ele defasa, ele fica mais, como é que fala? Mais para baixo, né? Ele fica negativo, ele absorve potência. Então, o fluxo de potência entre duas fontes, seja o inversor e a rede, isso aqui é uma teoria, inclusive, usada para sistemas eletropotências, tá? Para sistemas eletropotências. Quem faz elétrica, geralmente vê isso aqui. Você tem duas tensões, então você tem dois geradores e você tem uma indutância, que é a indutância da linha. Então você vai ter, e você tem também o gerador e às vezes a indutância do próprio gerador síncrono, né? A gente vai ver isso também em máquinas, né? Então, a gente tem aqui um gerador e um outro gerador e vai ter um fluxo de potência entre eles. Esse fluxo de potência depende da defasagem de um dos geradores. E adivinhem, qual que é o gerador aqui que a gente consegue controlar? É esse aqui, ó. É esse aqui que é o inversor. Esse aqui a gente não controla. Então, por isso que a gente tem que seguir essa rede. Por isso que ele tem um apelido de seguidor de rede, porque ele segue a rede. Eu falo assim, olha, eu tenho que seguir a rede? Tem. Então, eu tenho que saber como é que ela tá para saber injetar. Eu não vou simplesmente gerar uma senoide e injetar a lazaralha, né? Eu vou injetar algo que tem a ver, né? Inclusive a frequência eu vou ter que saber certinho, tudo certinho. E aí que entra, digamos assim, por enquanto a gente vai imaginar que a gente tem essa fase já. Então eu vou tirar esse cara aqui, deixar ele aqui para o lado aqui um pouquinho e vou substituir essa fonte aqui, ó, por uma fonte, veja bem, vou substituir essa fonte por uma fonte dependente, né? Vou substituir ela por uma fonte dependente. E ela vai se portar como se fosse um inversor. O que vai acontecer depois que eu ter certeza que esse controle dela funcionar? Eu vou pegar essa fonte e vou falar o seguinte, olha, agora que ele funcionou, eu vou fazer como é que chama? Eu vou substituir essa fonte pelo inversor. Vou substituir ela pelo inversor. Então aqui a gente vai usar uma fonte dependente, uma fonte controlada, mas depois a gente vai substituir ela pelo inversor. Aqui a gente pode colocar, inclusive, a mesma tensão que a gente tinha antes, né? Vou até copiar esse aqui só para ficar mais fácil. E aqui a gente vai fazer agora as transformações. Então, digamos, a partir de agora que começa realmente, que a gente começa a entender como é que vai funcionar a simulação. Então, a partir de agora, a gente vai criar o corpo de medição desse sistema, né? O corpo de medição que eu falo assim é quem vai medir vai dizer como é que eu vou injetar corrente. Porque se vocês repararam uma coisa, quando eu coloco aqui, digamos, aí eu vou colocar aqui uma potência bem pequenininha, mais 5 graus, vou deixar até a mesma tensão, tá? Não, vou colocar a tensão, tipo assim, 1% maior. 1% maior. O que vai acontecer? Eu quero que vocês reparem um detalhe bem interessante. Ele vai injetar uma potência relativamente pequena. Olha só, ele injetou aqui 3 kW. Então, vocês entendem que como é que chama? Essa fonte aqui, é difícil controlar ela se você não prestar atenção no que está acontecendo aqui na rede. Por quê? Você tem que saber, esse cara tem que ter a mesma frequência, se tiver um,
Se tiver, digamos, 0,1 diferença de frequência aqui, vai dar problema, né? Tá vendo? Vai dar problema, você não consegue injetar direito. Se a gente não tiver, se você variar o ângulo muito, ó, se você variar o ângulo aqui para 10 graus, você vai injetar muito mais, então você dobra a potência. Se você aumenta, se você não controlar esse cara aqui direito, você injeta muito mais do que você estava querendo, né? Ou muito menos do que você estava querendo. Então, para isso que a gente vai usar um sistema que agora vai ser de sincronismo. E, não vou mentir para vocês, não é uma coisa fácil simular, só que aqui a gente vai fazer o que a gente conseguir fazer, para entregar resultados para o trabalho, entendeu? Então, a primeira coisa que é possível de mudar, se acontecer, vai ser isso aqui, ó. Vai ser esses dois intores. Por quê? O que eles fazem no papel da inversão, da injeção de corrente aqui? Eles fazem uma coisa que é o seguinte, eles representam aqui um limitador de potência, porque tecnicamente, duas coisas, aqui ó, uma coisa que a gente sabe que a gente não pode fazer em circuitos elétricos é o quê? É colocar fontes em paralelo, tá vendo? Eu não posso colocar uma fonte de tensão em paralelo com outra fonte de tensão se elas não forem idênticas, ou seja, se elas não forem a mesma fonte de tensão. Por quê? Porque senão vai fluir uma corrente praticamente infinita entre elas. Então, e que seja 1 volt, 1 kbésimo de volt, né? Teoricamente vai fluir corrente infinita, porque não tem impedância. Então, esses dois indutores servem justamente para isso, para estar no meio do caminho do seu sistema e para falar assim, olha, você tem como é que fala? Você tem como agir aqui, né? Você tem, eu não sei se vocês já viram assim, é mais ou menos assim. Imagina que você tem uma coisa que precisa de muita força para fazer, mas e assim você usa aquela alavanca para você ter tipo sabe assim, você tem alguma coisa no caminho que, ou então alguma coisa que precisa muito pouco movimento e você tem que usar algum outro sistema que te filtra a brutalidade que é o ser humano assim para coisa pequena. Então é mais ou menos como se fosse uma coisa assim. Ele vai servir como um acumulador de energia no caminho, mas um acumulador que fala assim, olha, você não consegue, você tem um limite de potência máxima que você pode mandar para cá. O limite é geralmente esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Se você defasar de 90 graus e colocar a mesma tensão, você tem esse limite aqui, ó, de 30 kW, 30 kVA, que é mais de 30, né? Agora, a tensão, de que ela vai depender? Vai depender do pico que você tem. Esse cara aqui, ó, ele é mais ou menos quanto aqui, ó, vamos ver, ó. Isso aqui é 311, né? Se eu pegar esse 311 e mudar, em vez de 311 e for 400, vocês vão ver que aqui, esse aqui é a tensão do barramento CC, tá? Se aqui for 400 volts, a gente vê que, tecnicamente, a gente conseguiria mandar isso aqui para ele, ó, 40 kW. E lembrando, isso é um inversor de 1,5 kW. Ele mandaria 40 kW. Esse é o máximo. Se você aumentar mais, você teria que extrapolar o barramento CC, que não tem jeito. Então a tensão não tem como aumentar. Se você aumentar o ângulo, não adianta, entendeu? Não adianta chegar aqui e colocar 100 graus, que ele vai para menos disso. Tá vendo? Ele já começou a diminuir. Então, aqui se eu colocar, digamos, sei lá, 150, vocês vão ver que ele vai, digamos, ele vai voltar para trás aqui, ó. Não tem como, ele não vai conseguir injetar mais do que aquilo lá que ele estava injetando. Não consegue injetar mais do que pouco a mais do que 40 kW. Mas não tem necessidade de trabalhar com isso. A gente vai trabalhar mais ou menos aqui numa pequena porcentagem, né? Vamos colocar aqui uns 3% para pegar uma corrente mais ou menos do nível do que a gente estava pegando lá. E vamos colocar aqui uns 311 mesmo, uns 315 aqui, só para ficar um pouquinho maior, né? E ver aqui mais ou menos está mandando uns 2 kW. Beleza. Vou deixar esse cara operando aqui. Agora eu vou pegar essa corrente e vou fazer uma transformação com ela. Vou decompor ela em duas componentes. Componente, como é que fala? Uma componente real e uma componente reativa. Uma componente real e uma componente imaginária. Uma componente reativa e uma ativa. Só que para isso eu tenho que ter conhecimento da fase. Então, primeiro, não adianta nada eu fazer isso se eu não souber como é que é a minha tensão. Então, vamos pegar a tensão aqui e vamos medir, ó. A tensão da rede. Tá muito rápido, gente? Ou tá de boas? Tá tranquilo, Cláudio. Vocês estão conseguindo entender de boa? Sim? Então, Então, beleza. sim. Dúvidas, vocês podem perguntar sem problema nenhum, tá? E que essa explicação eu já estou acostumada a dar ela já, então não é algo que eu, tipo assim,
que eu não consigo explicar rápido, não. O objetivo do vídeo é justamente economizar tempo seus e viabilizar o trabalho, né? Porque senão vocês tiverem que assistir, digamos, 6, 7 vídeos de 1 hora e... Tá. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui é a tensão da rede. E essa aqui vai ser a fase da rede, que agora eu vou roubar. O que é roubar? Eu vou falar que eu sei a fase da rede. E lógico, isso aqui é um ambiente de simulação, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou criar uma onda triangular que vai fazer exatamente isso. Os parâmetros dela tem que ser isso aqui que vocês estão vendo. Tem que ser um sinal. Inclusive, eu acho que esse aqui eu tenho que colocar realmente 90 graus. Tem que ser um sinal que vai de 0 a 360, com 60 Hz, Duty Cycle 1, ou seja, uma rampa de subida só, é uma dente de serra. Se eu colocar meio, ele vira triangular, né? E um phase delay aqui, um atraso de fase aqui de 90 graus. Aí, quando eu rodar ele, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai pegar a tensão da fase e a fase. A gente vai ver que a nossa fase... Não, aqui do jeito que tá, ela não tá... Engraçado, né? Aqui do jeito que tá, ela não tá me atendendo. Ela está começando como uma componente senoidal, tá vendo? Senoidal. Não tem problema ela ser senoidal, mas para a técnica que a Ana vai usar, é uma técnica que usa referência cossenoidal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, e eu não sei se eu tenho que atrasar, agora eu tenho que adiantar isso, colocar assim, ó, menos. Aí ela vai começar no pico da tensão, ó, no pico máximo da tensão, que é o cossenoide. Uai, hein? Entendi, não? 90 graus, beleza. Por que ela tá ainda na senoide? Tá na senoide, não tá? Aqui, ó. 360, 0, 60 graus, menos 90 graus. Vou colocar 0 aqui só para ver o que acontece. É óbvio, né? Ele já tá... O meu sinal já estava começando com 0, então eu não precisava nem defasar, nem adiantar nada. Reparem o seguinte. O que acontece aqui, olha? Um cossenoide, uma cossenoide, ou seja, uma senoide, a rampa começaria aqui, né? Uma cossenoide, a rampa começa no pico. Porque cosseno de 0 é igual a 1. Então ela vai chegando, chega em 90 graus, cosseno de 90 graus igual a 0. Vai indo cosseno de... Eu esqueci. 100 e... Meu Deus. 90 graus igual a 180? Ah, tá. Menos 1. E cosseno de 360... Não, cosseno de 360 é igual a 1. Né? Então 180 e 360 é 1 e menos 1. E aí, o que acontece? Não faz diferença se você usar uma ou outra, sabe? Digamos, a vertente cossenoide ou a vertente senoide. Isso depende até do autor, sabe? Depende até do programador. Às vezes o programador nem usa isso e a gente está achando que ele usa. Mas aqui é o seguinte, olha. Eu vou pegar esse sinal e vou dar um nome para ele aqui de fase também. E vou falar o seguinte, olha. Amigão, você vai me ajudar a fazer o... Como é que fala? A descobrir o que esse cara aqui... O que eu estou injetando aqui nesse cara. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha só que interessante. Eu vou pegar essa corrente aqui e vou passar ela para uma transformação, que é chamada de transformação de parto, né? E aí ela vai fazer isso aqui, quer ver? Ela vai fazer um negócio assim, ó. Eu vou vir aqui em Control, Computational Blocks, não é aqui não. É Other Function Blocks, é aqui? Nope. I'm confused, deixa eu ver. Function, vai ser essa aqui mesmo, ó. A gente vai pegar uma transformação que chama transformação de Park, que é essa aqui, ó. Que ela transforma um sinal alfa-beta em um sinal DQ. E o que significa alfa-beta e DQ? É que eu vou colocar aqui um sinal que é o próprio sinal meu que eu tenho e um outro que é uma defasagem dele de 90 graus. E é aí que mora o perigo, tá? Porque é o seguinte, as técnicas de PLL que trabalham com esse tipo de abordagem, elas têm um problema que é o seguinte.
quando elas passam como é que chama? Pela transformação de Park de Clark, você é obrigado a gerar como é que fala? Um 90 graus com esse cara. E isso não é o fim do mundo, mas só que te deixa o seu algoritmo um pouquinho, tipo assim, podia ser diferente, né? Sabe quando você tem aquela coisa assim, sabe assim, quando você tem aquele defeitinho no produto, assim, que você fala, pô, não veio perfeito. Mas é assim, por quê? Porque a gente tem que gerar essa 90 graus. A técnica, por exemplo, que a gente desenvolveu de PLL, que é o FBPLL, não precisa fazer isso. Só que, por enquanto, eu vou usar ela aqui, porque senão como é que chama? O Giovanni vai ser obrigado a entender também o FBPLL. Eu acho que é meio, assim, meio foda para ele fazer isso agora, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui no Control, eu acho que é no Digital, e eu acho que não sei se é no Digital ou não, é o Delay, eu sei que é o Delay. É o Time Delay, esse que é o Unit Time Delay, ou, acho que é esse aqui mesmo, ó, esse é o bichão. Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui é um filtro, eles chamam de, como é que chama? Eles falam que é Time Delay, mas esse aqui é tipo um filtro que faz o atraso de 90 graus. Então ele vai fazer o atraso aqui de 90 graus em relação a esse cara. Quanto que é o 90 graus aqui? É 1 sobre 60 sobre... Opa, sobre 4, não é isso? 90 graus. Então vamos atrasar esse sinal de 90 graus e alimentar nessa transformação. Essa transformação, ela é uma transformação matricial. Ela é uma matriz muito usada na eletrônica de potência. Ela é chamada de transformação de Park. Porque o que ela faz? Os argumentos da matriz, né, eles são cossenos e senos. E aí, quando você multiplica o sinal que você tem na entrada, e isso aqui foi feito para você pegar de uma referência trifásica, só que a gente passa a transformar os sinais trifásicos como é que chama? Uma transformação que transforma em dois sinais 90 graus defasados, e depois multiplica por essa matriz. Para quê? Para obter dois sinais contínuos. Aí a gente consegue controlar com PI mesmo, com um proporcional integral, beleza? Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber a fase do circuito. E aí, a gente vem aqui e coloca a fase dele. E aí a gente vai ter uma resposta aqui que vai nos dizer o quanto que esse cara tem de ativo e reativo, né? Vou colocar aqui o ID e o IQ. E vamos descobrir quem que é ativo e quem que é reativo. Atualmente, esse cara aqui está só injetando corrente, eu não sei. Tem que ver. Como é que a gente sabe disso? Eu vou vir aqui, vou medir essa corrente IO, né? E vou saber mais ou menos como é que está a defasagem dela, né? Antes disso eu vou só... Não, aqui eu acho que não tem problema não. Posso deixar do jeito que está. Vamos ver aqui. Aqui, ó, se eu pegar a corrente IO, e, digamos, ela está aqui uns 10 amperes. Agora, se eu pegar ela, vou multiplicar ela aqui por uns 15, mais ou menos. Eu vou colocar a tensão VS. Reparem que ela está em fase, bonitinho. Eu multipliquei ela por 15 só para ficar visualizável, tá vendo? Mas nem precisava. Reparem que ela está muito em fase. Está um pouquinho defasada de nada, né? O que acontece? Ao fazer isso aqui, ao fazer a transformação, a gente obteve esses dois valores aqui, ó, que não tem porra nenhuma a ver com o que eu estou querendo, mas tudo bem. Provavelmente é porque eu troquei e eu tenho que colocar o atraso aqui embaixo. Não sei por que caralhas. Mas é tipo isso aqui, se eu não me engano. Se não for, eu tô fodido. Nossa senhora, brinca não dá pau agora não, bicho. Nossa, que tristeza. O que será de mim? Ah, tá. Essa transformação, ela tem um negócio, quer ver? Desblocos, tal, lá, 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 e irradiando, né? Ou seja, eu tenho que pegar esse sinal aqui, tem que fazer o que com ele?
Então nem precisava fazer aquilo que eu tinha feito, né? Eu tenho que pegar esse sinal aqui e fazer o quê? Colocar um ganho nele. De quanto? De π sobre 180. E eu acho que não, eu não sei se ele vai aceitar isso, deixa eu ver. Ó, o cara aceitou de boa. E aí a gente tem aqui que é o seguinte, que nesse caso, o ID representa a corrente ativa e o IQ representa a corrente reativa. Então, se a gente quiser injetar corrente ativa, a gente tem que injetar ID e não injetar IQ. Inclusive, inversores on-grid têm isso. Eles têm até uma norma que fala assim, olha, se você injetar reativo, você perde garantia, literalmente. E aí, cara, o que a gente vai fazer, então? A gente passou ele pela transformação já, não é? E agora nós temos as componentes aqui, ó. Eu vou pegar aqui isso. As componentes ID e IQ. Ok? Esse negócio de D e Q, tem hora que o ID vai ser ativo, tem hora que o ID vai ser reativo, isso depende da transformação. Como a gente está usando uma referência cossenoidal, a gente não tem, assim, só muda o nome. Eu acho que vocês têm que entender que só muda o nome, né? Não é muito, ai, mas professor, fala assim, não, cara, assim, você vai ver paper de tudo quanto é jeito. Então, eu vou pegar esse cara aqui agora, eu vou fazer o seguinte, vou montar aqui um controlador PI para cada um deles. E esse controlador PI, ele vai fazer um favor de fazer o seguinte, olha, quanto que eu quero de injetar corrente nesse sistema aqui? Eu vou me basear nisso aqui. Então, eu vou fazer esse controlador PI funcionar para os dois. Quem que tem que ir no negativo aqui? É o que está medido, não é isso? O que está no medido vai no negativo e o que está na entrada positiva é a referência. Então, aqui, a nossa referência de corrente reativa vai ser 0. Ok? E a nossa referência de corrente ativa, digamos, vamos colocar aqui, vamos só pensar aqui, olha, quanto que esse cara tem de... A gente tem 220 volts na entrada, né? Imagina que a gente quer, como é que chama? Quer injetar 3 kW. Isso aqui dividido por 1.5 dividido por 220 dá quanto? Que é 1.5, 1.500, né, dividido por 220 dá 6.8 amperes. Então, seria mais ou menos isso que a gente colocaria aqui. Vamos ver se vai funcionar. Porque isso também é a tensão de pico. Então, deve ser aqui uns 10, sabe? Deve ser em torno de uns 10 ou 9, né? A gente vai pegar esse cara aqui, vai colocar um PI aqui na frente agora. Como é que eu faço os meus PIs, né? Faço isso aqui, boto 2 ganhos aqui. Um é o KP, um é o KI. Na verdade, esse aqui eu vou até fazer diferente. Eu vou colocar um multiplicador para ter, como é que fala? O mesmo ganho. Eu não sei se vocês entenderam, mas é para eu, quando eu for mudar ganho, eu mudo junto, sabe? Então, aqui eu vou ter, digamos, uma constante que vai ser o meu KP, né? O meu, digamos, o meu KI, ou uma constante vai ser... uma constante vai ser o meu KP, vai ser essa aqui. E outra constante vai ser o meu KI. Vai ser essa aqui. E, né, diferente lá da galera de controle, a gente vai chutar isso aqui sem nenhuma dó. O problema é funcionar, tá? E aí a gente vai fazer uma roda de oração na hora. Assim, vou ser sincero com vocês. A chance de funcionar é grande. Mas tem hora, quando tá perto, não, ainda mais quando tá perto de um controleiro, aí que o negócio não funciona. Parece que é tipo assim, que é só para falar, tá vendo? Ó, falando de controle. Vai desse jeito. Aqui a gente vai colocar um somador, né? Nos dois. Eu não sei se vocês entenderam, vocês estão entendendo a estrutura do PI, mas ela é uma estrutura, tipo assim, ela é 2 PIs, não tem nenhuma ligação entre eles, tá? Não vou fazer, costuma-se fazer um desacoplamento entre eles, mas eu não acho muito necessário. E aqui vai ser a referência, digamos, de tensão que eu vou aplicar. Olha só que interessante, isso aqui vai ser a referência de tensão. Então, aqui é a minha referência de corrente, né? Corrente Q e corrente D. Aqui é a minha referência de tensão.
Lembrando que agora eu tenho que pegar, que eu não posso esquecer de pegar o integrador, colocar 1 aqui no time constant dele, que esse aqui é o inverso do ganho, bem dizer, né? Senão ele fica com um ganho muito alto. E agora que eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Olha, veja bem, eu passei o meu sistema por uma transformação de Park-Clark, né? E eu fiz uma coisa que é o seguinte, eu peguei esses dois sinais e coloquei no meu, como é que chama? Num PI duplo aqui, né? E nesse PI duplo eu vou colocar depois, agora eu vou achar dois valores de VQ e VD para que eu vou injetar. E esses valores vão ser valores que vão construir a tensão que vai estar aqui, ó. Vão construir essa tensão. Então, o que eu vou fazer? Como eu peguei o V-alfa dessa transformação, né, ele é o que gera essa transformação, eu vou pegar o inverso dessa transformação, que está em order, function blocks, Park inverse Park, né? É inverse Park transformation, tá vendo? Esse aqui, ó. Peguei, vou colocar aqui e vou, digamos, vou fazer ele funcionar. Do mesmo jeito, pegando a mesma fase, tá vendo? Pegando a mesma fase. E aí, esse sinal que ele vai gerar vai ser, esse aqui vai ser o V-alfa, né? Digamos, o V-alfa. Mas esse aqui, na verdade, vai ser o V do inversor, o V do próprio inversor. Enquanto esse aqui eu não vou fazer nada com ele. Esse aqui eu não vou fazer nada. Posso medir ele, mas ele, tipo, digamos, esse aqui é só um, digamos, um lixo que não vai ter função para a gente, porque ele é um sinal 90 graus defasado do sinal que a gente quer injetar, entendeu? Então, esse cara aqui não tem, digamos, seria um lixo de sinal assim que a gente não usaria ele. A gente só vai usar também a transformação para fazer lógica com o inverso dela, tá vendo? Aí, dq, alfa, beta, dq, alfa, beta. E a gente vai usar somente o alfa, né? E aí eu vou pegar esse alfa e vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o vinv, né? Vou colocar ele aonde? Vou colocar ele aqui, ó. Então, vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui e rezar para funcionar. Antes disso, a gente vai, digamos, vamos colocar ganhos aqui agora, usando a técnica desenvolvida por mim, que chama a lazaralha, né? Que é, coloca, digamos, 1000 e coloca 10. O foda é que eu vou te falar um negócio que é o seguinte, se controleiro quiser um sistema fudido para trabalhar, é esse aqui, ó. Não precisa nem inventar. Por quê? Esse cara aqui não adianta se chutar ganho pequeno nem ganho grande, sabe? É tipo assim, você tem que acompanhar a rede. Então, ele tem que funcionar. Ele assim, se ele não tiver na faixa de funcionamento dele, não dá certo. Aqui, como é que a gente vai ver se a gente vai fazer funcionar? A gente olha o ID e o Q, né? E vê se um foi para 0 e o 8 foi para 10. E, graças a Jesus, meu Salvador, ele foi para um valor de 10. Só que tem um detalhe também, né? Aqui eu estou pedindo digamos, uma corrente abrupta. Eu posso vir aqui também e, ao invés de colocar como eu falo, isso aqui, né, que eu coloquei, eu posso colocar uma rampa, que eu acho que é melhor, sabe? Mesmo porque esse cara não trabalha assim, não sabe assim, não trabalha abrupta, não soca uma tensão de uma vez. Mas tem uma boa nova aqui também, que é o seguinte, o transitório a gente não está muito ligando para ele, não. Então, o transitório de partida, ele segue o MPPT, e o MPPT é extremamente lento. Então, se a gente chegar aqui e for falar assim, olha, eu vou colocar aqui uma rampa de 0,5, digamos, vou colocar aqui de 0, ó, aqui é 10, aqui 0, e vou colocar aqui um T-step de 0 e vou colocar aqui uns 500 mili de meio segundo de tempo, né? E aí eu aumento aqui o tempo só para a gente ver o sinal estabilizando. Então é capaz dele ir um pouquinho melhor, né? Ainda dá uma caralha de um transitório que pode ser culpa do KI, pode ser culpa do KP, né? Não estou muito, não. Eu acho que eu posso aumentar. Não. A lazaralha falhou aqui. Eu acho que vai ser KP, porque ele está num instante que o erro é maior, né? Então, vou colocar aqui 1.
Não, você tá vendo o tanto que ele é filho da mãe? Ele é filho da mãe, esse cara. Ele, tipo assim, qualquer coisinha se destabiliza. Aqui ficou um pouquinho melhor, ó. Ele tá absorvendo um pouquinho de corrente, depois ele injeta e, pum, beleza, cravou aqui em 10 amperes. Feito? Não. Agora falta a parte mais fácil, que é o quê? Que é substituir. Aqui, ó, isso aqui é a estrutura do inversor on-grid, tirando o fato que a gente não está estimando a fase. Como que a gente vai estimar a fase? Usando o FVPLL lá da Ana. E a Ana já tem a técnica, bem dizer, lá no... Como é que chama? Ela já está com ele lá, meio que engatilhado. Então, ele caberia usar ele aqui, sabe assim, ele entraria aqui tranquilo, né? Só que aí depois assim, o foco seu, Ana, vai ser, digamos, mostrar o FBPLL, né, que ele tem que gerar essa fase, a importância dessa fase para o trabalho. Então, assim, você pode focar mais no FBPLL, mas é interessante você entender isso aqui para saber onde que ele encaixaria, entendeu? Enquanto o caso do GG, ele só tem que trabalhar com isso aqui, mas não precisa do FBPLL. Mas ainda não acabou. Por quê? Porque ao invés de a gente usar uma fonte, a gente tem que usar o quê? O inversor. Então, o inversor on-grid, como é que a gente vai montar ele? Primeiro, a gente vai vir aqui, né? Vai colocar um passo de tempo aqui bem pequeno, que vai ser da ordem aqui de, eu acho que não tem problema ser um micro, não, sabe? Não tem problema ser um micro, não. Também eu vou diminuir o tempo aqui de simulação, senão vai demorar muito, vai demorar muito. E vou colocar aqui uma rampa aqui de, digamos, de 200 milha aqui de subida, né? Então ele vai relativamente rápido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um inversor aqui do lado, que vai produzir a mesma tensão e vai ser obrigado a produzir a mesma tensão. Então, primeira coisa que eu vou colocar nesse inversor vai ser as 4 chaves. Então, vou vir aqui, né? Colocar 4 chaves. Aquele IGBT que está lá, a gente não sabe qual que é, mas não precisa saber ele idealmente. Mas é bom colocar alguma coisa de não ideal nele. O que eu aconselho? Colocar uma tensão de saturação aqui de mais ou menos, pelo menos um meio volt, uma resistência do transistor aqui de acho que uns 10 mili, mais ou menos, uma tensão de queda de 1 volt no outro de outro e uma resistência também de uns 10 mili nele aqui, às vezes até menos. Isso é só para tornar ele um cara que não é totalmente ideal. Isso ajuda a simulação a convergir, né? Isso ajuda ela a convergir. E aí a gente coloca as 4 chaves, vamos colocar aqui uma fonte de tensão e vamos ligar. Aqui, ó. Vou colocar aqui a ligação toda, beleza. Agora a gente vai colocar aqui, essa fonte de tensão é uma fonte de 400 volts, é a tensão do barramento, tá? O que a gente vai colocar mais aqui faltando? O acionamento dos gate drives, que é aqui, ó, que é o, digamos, é um bloquinho que vai acionar, né? E aqui a entrada do pulso, né, de cada um. Ele vai estar aqui, digamos, ó, como é que fala? O S1 vai estar aqui, o S2, eu dou o nome que eu quero, então geralmente eles dão um nome meio diferente, mas eu dou o nome que eu quero aqui, S2, S3 e aqui S4. E vamos fazer o seguinte, vamos entender que agora esse cara aqui, ele, digamos, ele não precisa conectar com a rede agora imediatamente, não. Ele vai gerar tensão para uma carga resistiva que qualquer, né? Ele vai gerar tensão para uma carga que qualquer e e a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar essa tensão dessa carga e vai medir essa tensão. E ao medir ela, a gente vai filtrar ela também. Então, a gente vai pegar aqui, vai vir aqui em Elements, Control, Computational Block, não, Filter, e pum, botou aqui. Aí vai sair aqui o quê? O valor médio dessa tensão, não o valor médio, né, mas vai sair, digamos, a tensão do inversor propriamente dito, né, o VINV2 aqui que a gente vai chamar. Esse cara aqui só, ele tem que seguir o outro certinho. Então, na hora que a gente for simular, ele tem que seguir certinho. Essas chaves aqui, ó, elas vão para uma lógica que vai ser a lógica PWM do circuito. Qual que é o PWM que esse inversor usa? É um PWM do tipo unipolar, né? Então, o que é unipolar? É que ele chaveia as chaves de cima
e chaveia as chaves de baixo. Quer dizer, ele usa a tensão positiva e negativa para fazer a rede funcionar. Então, de forma alguma, essas chaves aqui, quando elas fecham, mas elas não fecham sempre juntas. E não fica só assim, olha, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Não fica desse jeito. Ele tem um funcionamento um pouquinho mais complexo. E ele tem um tempo morto também, tem algumas coisas, mas acho que a gente não precisa preocupar com isso por enquanto, não, senão vai só complicar a simulação. Aí a gente vai vir aqui em Elements, vai pedir aqui um... Onde que tem PWM aqui, ô Raul? Ah, aqui, ó. Facinho. Car Carrier, Square Wave, blá, 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 blá. Esse aqui, eu acho. Deixa eu ver se ele tem opção. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo, hein? Não, não sei. Não, né, não. É esse aqui não. Deixa eu ver. Eu tô achando que eu não vou usar esse PWM aqui, mas eu tenho que usar ele porque... Como é que é mesmo? Tem que usar ele porque senão ele não tem tempo morto, né? Isso. Ó, o Dutch Cycle dele tem que ser meio, que é o tamanho do triangular, né? A frequência pode ser 10 kHz, o peak e o bottom aqui pode ser 0 e 1, que ele vai só ligar e desligar a chave e pronto. E ele tem uma opção de dead time que a gente não vai usar aqui, a gente vai usar só no trabalho do Raul, então só na outra simulação, que eu nem sei se ela vai fazer diferença, né? E aí, esse sinal aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ó, veja bem, o peak, não, esse peak bottom eu vou colocar 1 e menos 1. Por quê? Isso aqui é o valor que, entrando aqui o sinal, né, na hora que entrar a senoide aqui nesse bloquinho, ele vai comparar com uma triangular que vai de 1 a menos 1. Isso ajuda ele a convergir, porque senão tem que dar um offset naquela senoide lá. E aí isso vai dificultar um pouquinho para vocês aqui. E tem um detalhe também que é o seguinte, é isso aqui para cada um dos braços, não é isso? É um desse para cada um, né? Só que... Isso, aí você fazia a cópia de outro e colocava um ganho de -1. Isso, exatamente. E a gente defasa de 90 graus. Então é S3, S4. E aqui, ó, a gente vai defasar o circuito de 90 graus. Ou seja, vai multiplicar por -1 e colocar aqui, né? Vou multiplicar aqui por -1. Vou até colocar aqui -1 e colocar aqui, ó. Então, esse sinal, o sinal que vai para as chaves. Só que o sinal que entra aqui, em princípio, ele é o sinal do inversor. Ele é o VINV. Só que o VINV, ele tem uma amplitude que vai de, digamos, vai de 0 a uma coisa assim. Então, antes desse cara aqui, eu tenho que colocar o quê? Um ganho aqui de 1 sobre 400, que é a tensão do barramento CC. Eu não sei se é 1 sobre 400 ou 1 sobre 200, agora eu estou na dúvida, acho que é 1 sobre 200, porque ele pega a referência metade do barramento CC para cada meio braço, né? Então, a gente vai descobrir isso junto agora aqui, ó, né? Vamos rodar. E vamos ver se o VINV 2 e 1 vai ser igual. Se for, eu já posso colocar, aí eu não preciso mais disso aqui, porque o meu controle funcionou a princípio, e agora eu tenho que pegar o meu VINV e comparar. Bom, tá vendo que saiu o dobro aqui? Então eu tenho que colocar 400 lá, né? Provavelmente, que eu tenho que dividir por 400. Agora, se ele sair igualzinho, a gente já pode substituir aquela fonte aqui, ó. Se ele sair igualzinho, e aí, esse atrasozinho que vocês estão vendo, não se engane, isso aqui é por causa do filtro, tá? É porque a gente está usando um filtro. Usando um filtro aqui bem rápido, de 1K. A gente pode até aumentar a velocidade dele aqui, porque esse sinal está saindo mais ou menos com uns 20K, então a gente pode colocar uns 4K aqui, para a gente ver que ele vai, tipo assim, ele vai chavear e tal, mas ele ainda vai estar, tá vendo? Ele vai estar junto do sinal que a gente está gerando aqui, tá vendo? Ele vai estar junto dele. Vamos ver aqui também, é interessante a gente ver esse sinal aqui, ó, o sinal não filtrado, sabe? O VINV3 aqui que eu vou chamar, né? Ele vai ser isso aqui, ó. Ele não vai deixar eu plotar agora, porque ainda não fiz. Ele vai ser um sinal que vai ter essa forma aqui, que a gente chama de unipolar.
Por quê? Porque ele chaveia de 0 a 400 para formar o sinal, o ciclo de cima. E ele chaveia de 0 a menos 400 para formar o ciclo de baixo, o semiciclo de baixo. E aí você olha e fala assim, Cláudio, mas isso faz todo sentido. Por que você está mostrando isso? É porque ele podia usar um PWM que chama bipolar, que ele utilizaria menos 400 e 400 para gerar o ciclo de cima. E isso não faz muito sentido, porque isso dá ripple, isso dá muita ondulação de corrente, né? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai pegar esse colega aqui e vai pôr ele aqui, ó, no lugar do VINV. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou passar ele com calma aqui. E aqui, ó, já dá para a gente colocar ele aqui e falar assim, olha, não preciso mais de você. Pronto. Só que eu não preciso mais disso aqui também. Pronto. Então, vou só deixar esse cara aqui bonitinho. E, pum, encaixou certinho. Beleza. Né? Vou até colocar esse aqui. Ficou quadradinho a simulação. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar ela aqui, ver se ela vai funcionar, né? Por que ela, assim, ela é meio que obrigada a funcionar, porque não tem sentido. Ele funcionou com tudo, funcionou normal. Aqui tá a tensão, né? O VINV aqui. Engraçado que esse VINV, ele tá, tá vendo? Ele tá meio esquisito. Por quê? Porque tá tendo ondulação de corrente. Se a gente for pegar o IL1 e o L2, são correntes que têm muita ondulação. Isso aqui é normal, tá? Que ó, 1 ampere, de pico a pico, isso aqui é injetado na rede, não tá nem aí. E um detalhe interessante é que aqui, ó, olha só, esse aqui, ó, o ID está indo junto com esse cara aqui, tá vendo? O ID é a amplitude dessas correntes, né? Só que, o que acontece? Você pode vir aqui no IO e dar uma filtradinha, você pode dar uma filtradinha aqui. Assim, o ideal talvez fosse aqui, ó, que aqui não tem tanto problema, sabe? Para ele não ir com aquela... Mas ele tá funcionando, em princípio tá funcionando. Só que botar um filtrozinho aqui, ó, pode ser que atrapalhe, pode ser que ajude. Aí eu vou vir aqui, vou colocar um filtrozinho aqui de 4K. Você vai olhar e falar assim, credo, tá pirando. E a tensão melhorou um pouquinho, tá vendo o sinal da tensão? A tensão melhorou um pouquinho, né? O Ripple do ID, eu tirei ele, tá vendo? Então a tensão tá mais suavezinha, tá controlando ainda. Mas tem um detalhe também que é o seguinte, esse filtro aqui, ele só tem sentido com controle analógico, porque na hora que você fosse para o digital, você acaba que assim, você não ia conseguir nem pegar essa tensão para usar ela como atuação, essa triangular, sabe? Porque você estaria pegando com uma amostragem bem mais baixa. Bom, daqui acabou? Não, ainda não acabou não, galera. O que acontece? Eu ainda tenho que fazer o controle do barramento CC. Então, o inversor on-grid ele funciona da seguinte forma. Aqui atrás dele, aqui, ó, ao invés de ter como é que chama? Uma fonte CC, a gente vai ter aqui uma fonte de corrente. Então, a gente vai vir aqui, colocar uma fonte de corrente. E eu queria esse vídeo com meia hora, né, cara? Foda. A gente vai colocar uma fonte de corrente aqui, vamos até colocar uma step to level, só para ver o funcionamento dele, e vamos colocar ele com, digamos, 5 amperes e depois 10 amperes. E vamos colocar aqui um meio tempo aqui de 0.2, 0.3, né? E aí, o que vai acontecer? Em 0.3 segundos, ele vai, digamos, ele vai injetar mais corrente no barramento. Só que ele não vai injetar só nesse barramento aqui do nada. Ele vai injetar onde? No capacitor do barramento CC, que vai estar aqui, ó. Aí já colocar um capacitor, que vai estar em paralelo com essa fonte. E tem um detalhe que é o seguinte, se ele vai injetar no capacitor, não adianta eu pedir uma fonte para ele injetar uma corrente. GG, você lembra qual que era a tensão, os capacitores que a gente usava lá no barramento CC? Você não lembra? Porque você é muito relapso, né, cara? Você é um péssimo aluno.
Eu imagino que você não vai ter nem ideia de qual que é a tensão, qual que é o tipo de capacitância, que é o valor dos De capacitores. graça. De graça. Não Já deu tá nem a errado. chance dele falar que não sabia, Cláudio. Vamos ver se ele lembra. Lembrar. Não lembra. Não, não sabia. Não tem problema, não tem Acho que era problema. 400 volts, né? 400? Quê? 450? Não sei. Eu acho que tinha isso. Eu Eu acho anotei que... depois. Sabe o que a gente vai fazer amanhã? A gente vai pegar aquela placa queimada, que estava queimada, né? E vai descobrir, na hora que a gente for ver lá, a gente vai descobrir se esses capacitores, se eles estão em paralelo, em série ou em série paralela, a gente vai descobrir junto, entendeu? Então Beleza. vai dar para brincar amanhã lá e ajustar esses parâmetros, que ao ajustar os parâmetros, a gente pode ser que tenha que ajustar os ganhos. Então, isso não sabe assim, isso faz parte do trabalho, mesmo que a gente nem sabe qual que é o ganho que eles estão usando. Tem nem como, assim, talvez até tenha algum teste que dê para fazer, mas às vezes esse teste nem dê para fazer, entendeu? Então, isso não importa muito, não. Importa é o seguinte, esse cara aqui vai ter quase milli, pelo menos, aqui. Então, eu vou colocar aqui, tipo, 1 milli, para ele ter, como é que fala? E uns 400 volts de inicial, para ele também não ter aquela perturbação de injetar muita corrente. Então, qual que vai ser o nosso papel aqui agora, né? Depois da humilhação que eu te fiz passar aí, a gente vai fazer aqui agora um controle de tensão do barramento CC. Ou seja, eu vou vir aqui e vou controlar a tensão desse barramento aqui. Então, eu vou vir aqui, pegar um tag, que vai ser a tensão do barramento CC, tá? Pegar aqui um sinal, vou medir ele também, né? Tensão barramento CC, VDC. E eu tenho que manter essa tensão do barramento CC em 400 volts. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, esse aqui vem do boost, tá? Esse aqui, digamos, vem do boost, né? É a corrente do boost, MPPT, né? Então, essa corrente, o boost chega e fala o seguinte, olha, tô mandando 10 amperes, 20 amperes, se vira para descarregar essa corrente aí na rede. E o inversor, o papel dele é justamente esse, se virar para descarregar essa corrente e manter a tensão aqui, de 400 volts, entendeu? Ele, inclusive, o inversor, tá? Ele tem como absorver corrente para manter a tensão do barramento CC. Ele tem como até absorver corrente para manter a tensão do barramento CC e injetar reativo na rede. E aí, lembrando que o reativo, ele ainda continua zerado, só que agora a corrente ela vai vir de uma referência. Então, aqui a gente vai ter uma referência de corrente ID, ID-REF. E esse ID-REF ele vai ser escolhido por uma malha de controle. E essa malha de controle é a malha de controle da tensão do barramento CC. Então, veja bem, eu vou colocar aqui a tensão do barramento CC que eu estou medindo, tá? E não pode inverter essa medição aqui, senão dá errado. Tem que prestar atenção nisso, porque senão assim, ó, você coloca esse pontinho aqui é o positivo, né? Então, esse cara aqui vai entrar no negativo. Aqui eu vou ter uma referência de 400 volts. Vou colocar aqui bem claro aqui, ó. 400 volts. Ah, não, aqui digamos, é o VF, né? Nada a ver. 400 volts. E vou deixar a amostra aqui, né? Para ele mostrar que tem 400 volts. Vou colocar aqui os ganhos de KP e KI. E aqui que está o mistério agora, né? Quando a gente faz o ganho de KP e KI aqui, e vou roubar vou pegar emprestado aqui. Veja bem, a gente vai fazer um outro PI e esse PI ele tem que funcionar junto em cascata com o PI da corrente. Então, veja, a corrente ela é controlada para acompanhar a tensão da rede, né? Agora, aqui no barramento CC, a gente fala o seguinte, agora eu vou escolher qual que é a referência de corrente D que eu vou mandar para controlar a tensão desse barramento aqui em 400 volts. Então, aqui vai ter o mesmo, digamos, mesmo integrador, só que esses ganhos bem dizer um mistério. Então aqui eu vou colocar tipo um ganho 10 e aqui um 0.1. Por quê? Eu só tenho que garantir que esse controlador seja mais lento, consideravelmente mais lento, umas 5, 10 vezes mais lento que esse aqui. Então esse aqui tem que ser mais lento que esse. Porque se eles não forem, se os dois forem juntos, tipo assim, vira uma briga de controladores, né? Uma briga de controleiros. Briga de controleiros.
Olha, a princípio parece até ter funcionado, mas parece que também vai meio que... Não, não funcionou não. Aqui, ó. O VINV aqui tá dando um caralhômetro aqui de corrente, né? Como que a gente sabe, e aí tem um negócio que é muito doido, que é o seguinte, como que a gente sabe que o controlador está bem sintonizado ou não, tá? A gente olha a saída, né? A gente olha a saída dele. Então a gente vê que, assim, que a saída desse controlador, ela tá, tipo assim, ela tá em um valor muito alto, tá vendo? 600 amperes. E aqui, deixa eu ver. Aqui eu não coloquei isso, tá vendo? Eu não coloquei esse nível de corrente, né? Esquisito, né? Mas tá bom. E aí, o que que acontece? Eu vou fazer o que então aqui? Eu vou reduzir esses ganhos. Vou colocar aqui, sei lá, 100 mili e 1 mili, né? Vamos ver se vai melhorar. É aqui que tá, digamos, o final que pode ser desastroso, né? Ai, que bosta! Por que eu tô escolhendo IQ? Não é IQ, é ID, pô, que eu tenho que escolher, ué. Foi para 50. Desculpa, viu, gente? Eu fiquei meio puto, mas é porque eu fico puto quando as coisas não funcionam. Eu fico puto quando me fazem perguntas. É normal. Cara, não pode. Ele tá mandando a corrente para 1,5. E aqui, ó, vamos ver a tensão. Vamos ver o VDC. O VDC também tá... Não, o VDC também tá tudo errado. Ele tá indo para 1.500. Tá um controle todo errado. Tá tudo errado. Será que se a gente ligar para os nossos amigos agora, eles vão ajudar? Eles vão desligar na sua cara, nem vai te atender, Cláudio. Deus amigos, Cláudio. Meus amigos. Será que você é bloqueado, Cláudio? Não. É eu que dei o ghost lá. Eu saí do grupo. Hein? Saí do grupo do departamento e ainda por cima saí do grupo do eixo. Que isso, Cláudio? Saí do grupo do eixo. Ah, cara, numa boa. Numa boa. Assim, numa boa, sim. Numa boa, mas eu sei que não é numa boa. Mas é tipo, foi mal, mas não vou ficar. Como é que fala? É engraçado. Agora que eu vi, parece que o ID ele tá em negativo, né? Eu acho que o controle, como ele tem que descarregar, parece que, deixa eu ver assim, como é que tá a corrente. Eu acho que tem alguma coisa na lógica mesmo de medir essa corrente, que pode estar, o ID está em negativo. O IO, vamos ver o IO e o VS aqui, como é que tá. Aqui, ó, eles estão invertidos, ou seja, a corrente que eu estou medindo, ela não está sendo injetada na rede, ela está sendo meio que absorvida, né? Então, acho que tem alguma, como é que fala? Algum negativo que eu tenho que pôr aqui, porque senão esse controle, não importa o ganho que eu ache, ele não funciona. Eu acho que é isso. Isso pode ser porque pelo fato de eu ter que, ao invés de carregar o capacitor, eu tenho que descarregar o capacitor, né? Então pode ser uma coisa nesse sentido. Aqui eu acho que já começou a ficar um pouco, tá vendo que tá ficando em 400? Tá ficando um controle ruim, mas tá ficando em 400, tá vendo? Então ele tá saturando bem aqui a corrente, mas tá ficando em 400. Então aqui agora pode ser ganho mesmo. Aqui agora pode ser, digamos, diminuição de ganho para ele não brigar com o controlador de corrente. Mas eu falei de boa com eles, falei, ó, não, falei com os professores, falei, o Paganotti não gostou, mas eu falei, cara, falei com ele, não vou, falei assim, ó, não tô legal, não tô bem para ficar no grupo, não acho que minhas sugestões estão sendo levadas em consideração, e foi um dos motivos pelo qual eu nem fiz a reunião. Eu só vou fazer uma reunião, que eu vou acabar atacando todo mundo e não vou resolver, né? Aqui, ó, acho que eu diminui demais. Vamos ver agora. Tá chegando. Tem um negócio também que é o seguinte, se eu desligar a reunião, é capaz de funcionar, que é uma beleza, vocês não têm noção. Porque o controle... Mas ele tá aqui chegando, tá vendo? Ele tá chegando perto. Ó. Agora, lembra um detalhe, eu coloquei uma perturbação de corrente no meio. O que foi? Fica calado aí, filho, porque senão você sabe, né? Não vou bater nela não, viu?
Qualquer coisa tá tudo gravado, né? Não, mas bater também, nada que como é que chama? Um Robux não resolva. Que eu acho que deu certo, cara. Eu acho que deu certo aqui, ó. Ó, ele foi para, digamos, ele teve uma injeção de corrente aqui que, pum, mandou ele para 520. É claro que não é legal ter essa tensão, né? E ele está tentando manter ela em 400. Ele está injetando corrente, mas depois em 0,3, eu vou até manter essa corrente aqui. Eu não vou ajustar, eu vou colocar ela tipo em 5 mesmo. E essa corrente, ela tá tipo, aqui ó, ele vai estabilizar, tá vendo? Ele tá um controle mais lento, eu acho que dá para ser mais rápido. Aqui eu vou até aumentar, vou só pegar esse cara aqui e vou colocar ele aqui umas 15 vezes, só para ele ficar um tamanho bom aqui para comparar, tá vendo? Então, quer dizer, ele está injetando corrente na rede, está com praticamente zero de reativo, se a gente for olhar, está zero de reativo, não tem defasagem entre elas, e aqui ele está controlando a tensão do barramento CC. Dá para melhorar o ganho? Dá. Mas às vezes, assim, o próprio, como é que fala? Às vezes o próprio sistema lá não tem essa necessidade, sabe? Assim, não tem, digamos, às vezes lá a gente nem sabe qual o ganho que ela. Então, essa melhoria de ganho, veja bem, ela foi para 200 milissegundos, é muito rápido. Às vezes nem tem essa necessidade, sabe? O único ruim aqui é isso aqui, ó, é chegar a 525. Só que também essa tensão, esse degrau de tensão que eu mandei aqui é um degrau que está começando, tá vendo? Então, ele não começa com esse degrau também, você entende? Vocês entendem? Então, é capaz dele tá funcionando perfeito, igual, até melhor lá do que o do inversor. Só que tem um detalhe, lá ele não vai ter essas perturbações. Então, funcionou muito bem, sabe? Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Ó, eu acho que aqui tem muito resultado, tá? Tem muito resultado. Por exemplo, e aqui que eu acho que entra o papel de vocês agora, o dever de casa de vocês, né? E aí vocês podem pegar primeiro, ó, vamos ver aqui, ó. Primeiro resultado que a gente pode pegar que vai fazer sentido aqui, ó. Pegar a corrente de saída, né, a corrente injetada no indutor, a corrente, digamos, vocês podem até colocar ela junta, igual eu fiz, e falar que ela está multiplicada, porque lá vai aparecer, saca? Que ela está multiplicada, né? Colocar a tensão da rede junto. Vou tirar esse cara aqui para não ficar chato, né? Daí, eu boto esse gráfico aqui, ele vai demorar um pouquinho para calcular, e depois eu vou vir aqui e colocar mais um abaixo com isso aqui, ó, com o controle de corrente ativo e reativo. E pode colocar a corrente também, que ele mostra que essa corrente é o pico, tá vendo? Então ele está controlando a corrente reativa a zero, injetando corrente o bastante para controlar a tensão do barramento CC, e aqui embaixo a tensão do barramento CC, que é essa aqui, né? Tensão do barramento CC chegando na referência de 400 volts, né? Chegando aqui na referência de 400 volts e ficando aqui em torno dela. Beleza, o que a gente vai fazer com isso aqui? Ó? Isso aqui é um jeito de você pegar esse resultado e colocar ele lá já no formato artigo, tá? Isso aqui eu tô falando para quem está fazendo aproveitamento, tá, Raul? Não para você. Você pode colocar ele assim, pode pegar uma janela menor, se você quiser, você pode pegar às vezes isso aqui, né? Não precisa pegar tudo. Você pode pegar, você pode ajustar ele do jeito que você quiser, aí GG e Ana, e colocar isso aqui da forma que você achar melhor, tá? Vou pedir para vocês não se comunicarem e não mostrar um para o outro como é que tá, senão um vai ficar tendendo a colocar igual do outro. E se eles verem que as figuras são iguais, assim, eles enchem o saco, à toa, saca? À toa. Então esse aqui é um gráfico bom de pegar. Quando você pega gráfico assim, você vem aqui no Copy to Clipboard, você tem duas opções. O Metafile e o Bitmap. Pode pegar o Bitmap mesmo, colocar aqui, sei lá, no print, salvar, porque vai ter um overleaf que vocês têm, não é? Não é isso? Isso? Tem o bitmap e tem também essa opção aqui, que é o metafile. Que é o metafile, não, perdão. É aqui, né? Isso. E sempre pega o gráfico de um jeito que ele tá vendo que ele tá horizontal, que ele tá assim, ó, horizontal. Porque se você vier aqui, como é que fala? Zoom out aqui e tal, e pegar ele vai ficar muito ruim na hora que você botar. Não vai dar para você ver os números, tá vendo?
Aqui, você meio que consegue ver. Às vezes, você até tem que diminuir, tá? Mais ainda, para ele ficar do tamanho da fonte do texto. E vocês vão ver que parece que é bobeira, mas que a pessoa agradece. Ela fala, nossa, achei que o gráfico ia estar uma bosta. Tá muito legal o gráfico, tá muito bem feito, né? Então, aqui está, digamos, um exemplo de resultado. Quando ele fica metafile, eu não sei se tem muita melhoria. Não preocupa com isso aqui, pelo amor de Deus. Não preocupa que isso aqui é resultado. Não é para ficar perfeito. O máximo que vocês poderiam fazer era ir para o MATLAB e plotar tudo de novo, ou para o Python e plotar tudo de novo. Mas é um retrabalho desnecessário, principalmente para o tempo que foi dado para a gente, né? Então, acho que assim, esse aqui é um exemplo de figura que eu faria, né? Eu vou até, digamos, copiar ele e mandar, mas por favor, não copie, não façam desse jeito, não façam igualzinho, sacou? Façam a sua e aí depois vocês veem veem do jeito que faz, tá? Aí o que é mais? Acho que por enquanto, pelo menos assim, você, o Giovanni, você pode explorar um pouco mais. O que você pode fazer? Você pode pegar um resultado, às vezes, aqui só da corrente, né? Você pode pegar um resultado aqui só das correntes e fazer isso aqui, ó. Pegar um resultado que mostra, às vezes você pega só a corrente, né? Só a corrente ó, e mostra, digamos, um ciclo dela para mostrar, bem dizer, o ripple dela. Às vezes você faz até 2 gráficos, né? E mostra o entorno do ripple dela aqui, para ver se a gente medindo lá, a gente consegue obter o mesmo ripple, saca? Né? Mesmo porque, assim, aqui tem esse resultado que eu tinha mandado, que eu mostrei para vocês, é um resultado já que dá bastante, como é que fala? Dá bastante solidez para o trabalho, saca? Mostra, funcionou, mostra tudo de uma vez. Se quiser também, o Giovanni, pode mostrar o PWM aqui, ó. Pode mostrar o PWM do inversor, né? Atenção, PWM aqui, sei lá. E bota isso aqui e mostra ele também, que ele sai junto com a tensão, entendeu? Que a tensão aqui que a gente está gerando, né? Ela, digamos, ela sai junto com esse cara aqui, ó. Então, essa tensão aqui, ela tem aqui a tensão do inversor, aqui tinha que ser um na frente, né? Que é esse aqui, isso. Não sei se agora vocês estão vendo o vermelho, né? Você pegar um ciclo aqui, ó, você mostra que essa tensão está sendo gerada pelo PWM, está sendo filtrada pelo indutor, entendeu? Então, tem muito que se mostrar aqui que dá para você mostrar, saca? Mas assim, acho que tirando esses 2 gráficos aqui, eu acho que já está mais que necessário, porque você vai ter que mostrar resultado experimental ainda lá, né? E ele vai ser... E aí a gente vai fazer uma técnica que é o seguinte, a gente vai colocar ele com o número de páginas que a gente quiser, entendeu? O número de páginas que a gente tiver que pôr, tá bom? Até 8 páginas. Até 8 não. Até o número que a gente quiser. E deixa que eu me resolvo com a banca, sacou? Entendeu? Porque se tiver figura, não tem tanto problema. Beleza? Beleza. Vou parar a gravação e vou mandar a simulação para vocês.